Olá a todos, me chamo Marcelo, faço parte do Grupo Meta e hoje estou aqui primeiramente para parabenizar você, mulher, pelo seu mês, tá? E ao mesmo tempo para estar aqui dando uma colaboração assim para tirar dúvidas a respeito de fixação, né? Por que dúvidas? A fixação hoje pode ser feita em várias maneiras, tanto como furação, colagem, né? Então a gente vai tentar aqui estar mostrando para vocês e tirando as dúvidas, né, que surgem com mais frequência. Vamos nós. A frequência maior de dúvida: tipo de parede que eu tenho em casa, né? Qual seria a estrutura que eu tenho em casa? O que acontece? Hoje a parede, né, de alvenaria, ela pode ser constituída de vários itens, mas os mais comuns são o bloco de cimento, o bloco baiano ou tijolo baiano, ou o tijolo convencional. Esse que é muito usado para usar como acabamento de tijolo à vista, né? Cada um requer um tipo de bucha diferente, né? Dependendo aonde eu pegar a furação, ele se torna diferente. Então é isso que eu vou estar tentando mostrar aqui para vocês. Mais comum é uma bucha em vasa. Essa daqui ela é usada para quê? Para estruturas de cimento, estruturas maciças. Aqui é a mesma, porém ela contém um anel que permite que a bucha não vá totalmente para dentro da furação, que seria esse anel, que nesse caso a gente não teria. Aqui eu já tenho uma bucha conhecida como bucha de oco. Essa bucha ela é muito utilizada então para o caso de parede oca, que pode acontecer tanto no bloco normal, no bloco convencional, ou no tijolo baiano também, porque vai pegar a parte oca onde não teria firmeza, tá bom? Após de identificar o tipo de bucha que eu devo usar, aparece uma segunda pergunta, né, mais frequente: broca. Que tipo de broca eu devo usar, né, para poder estar utilizando essas buchas? Até vou puxá-las aqui. Os 3 tipos de brocas mais utilizados. E como diferenciá-las? Digamos que eu vou fazer uma furação em madeira. Essa primeira seria a broca adequada, porque se vocês observarem no topo dela, já tem uma ponta que permite centralizar e iniciar esse furo em madeira. A mesma só pode ser utilizada em madeira realmente, eu não posso trocar ela para outro uso, eu vou ter a queima dessa broca. Essa seria a primeira. A nossa segunda broca seria essa, é chamada de broca de aço rápido. Se vocês verificarem ela, a cabeça dela é lisa e ela tem corte em todos os lados. Aço rápido ela pode ser usada para metal no geral, alumínio, e se eu precisar fazer furação em madeira, com essa broca eu consigo estar furando madeira. Não seria específica, porém eu consigo estar fazendo essa furação. Já aqui nesse caso da alvenaria, para todos esses materiais, tanto tijolo baiano ou um bloco, eu vou precisar do que? Da broca de vidia, que seria essa daqui. Como diferenciá-la? A ponta dela, ela tem 2 orelhinhas, uma de cada lado somente, e lembra um telhado de uma casa. Então essa seria a broca correta para fazer a furação em alvenaria. Bom, gente, então aqui vocês viram as 3 brocas mais conhecidas, que são as brocas mais normais do nosso dia a dia. Mas hoje, o que acontece? Tem um lançamento que é chamado de broca multimaterial. Seria essa broca aqui. Olhando para ela, seria uma broca de vidia. Porém, o material que ela é composta, ela permite o quê? Que você faça a furação de alvenaria, de finas chapas de metais e madeira. Então ela seria uma broca utilizada para as 3 situações. Lembrando que na parte de metal, chapas finas. Um detalhe muito importante no caso da alvenaria, o que seria? Eu já identifiquei se eu tenho um tijolo, se eu tenho um baiano ou se eu tenho um bloco. Mas é acima desse reboco, o qual a gente está vendo aqui, eu tenho então aquela opção de acabamento. Muita gente vai confundir um certo acabamento, que seria o acabamento do gesso fino ou de uma placa de drywall, que seria essa daqui. Ela é muito usada para fazer divisórias ou até mesmo um acabamento em um certo tipo de parede. O que acontece a mudança? Se eu tiver um acabamento fino aqui em cima em gesso, eu vou estar usando a situação normal das buchas. Pode ser qualquer uma dessas buchas, desde se eu peguei maciço ou oco. Se eu tiver a placa de drywall, aí vai mudar o tipo de bucha, que seria o mais correto, esse tipo de bucha aqui, ó. Esse tipo de bucha que é a mais usada na placa de drywall, tá? O que acontece? Muita gente pergunta, chega na loja até a gente e fala: eu quero uma bucha 6 para drywall, eu quero uma bucha 8 para drywall.
E essa bucha não é assim que a gente vai classificar ela. A gente vai classificar ela pela altura do corpo de acordo com a placa. No caso dessa placa, ficou grande. Eu tenho que pegar uma bucha menor, que seria essa daqui, ó. Essa seria a bucha ideal para essa espessura de placa que a gente está aqui em demonstração no momento. Então seria essa daqui. Também temos a praticidade de estar usando essa ferramenta. É uma parafusadeira de 12 volts. Qual a praticidade e a vantagem dessa máquina em mãos? Primeiro, eu fico livre da parte de estar usando uma extensão. Vamos nela. O que é a função dela? Eu tenho aqui, ó, 3 funções. Primeira, nesse item aqui tem como usar como parafusadeira. Segundo, furadeira ferro-madeira. Terceiro, o martelete, que é esse que a gente vai estar usando aqui agora para estar fazendo a furação em parede. Muitas dúvidas acontecem na aquisição das buchas. Como eu mostrei para vocês, são várias aqui com a gente. E também, o que acontece? Na hora de fazer a furação na parede para colocação de um suporte de televisão, de um varão de cortina, na hora da aquisição da bucha, a pessoa acha que comprar a bucha menor possível para não estar danificando a parede, que é aqui no caso. O que acontece? É um grande erro. Às vezes eu pego uma bucha 6 para colocar um suporte de televisão. Ela não vai ultrapassar o que eu preciso, aonde ocorre quedas, né, desse suporte, né, quando acontece a folga e a queda do suporte. Então o grande segredo é verificar a carga que eu preciso para escolher a bucha ideal. Então carga, espessura de parede e tipo de parede. Essa é a principal dica. Então agora a gente vai lá, a gente vai estar fazendo aqui algum tipo de furação para estar mostrando então para vocês a eficiência das buchas. Tá? Então aqui eu tenho o tijolo baiano e ele já está com um acabamento. Já estou com a máquina na função martelete e com a broca de vidia. Então lembrando que a broca de vidia sempre vai ser usada para alvenaria no geral. Tá? Uma pergunta muito normal aqui na loja com a gente, tipo azulejo. Vai ser a mesma broca, vai entrar na família da alvenaria. Então não importa o acabamento, e sim a estrutura que é utilizada da parede. Então vamos lá, a gente vai fazer esse furo então nesse bloco aqui com a gente. A máquina já está na posição, centralizei onde eu preciso, vou estar fazendo ele mais para a ponta aqui, para a gente pegar o nuco. Está na função martelete, ó. O martelete ele vai dando impactos aonde permite eu fazer a penetração da parede. Se vocês verem, o movimento foi até brusco, por quê? Foi direto na parte oca. Nesse caso eu já consigo identificar que é uma parede oca lá. Se eu tentar usar uma bucha convencional, eu não vou ter a fixação perfeita. Eu preciso do que então? De uma bucha de oco. Aqui na loja temos várias marcas, né, e qualidades. Ó, feita a colocação dela. Em muitos casos é preciso estar batendo ela para ela entrar depois da furação. Feita a furação, aqui eu constatei então que é uma parede oca. Então nesse caso eu preciso de uma bucha específica para oco. Aqui eu empurrei a bucha onde ela foi. Vou precisar do auxílio de um martelinho, pode ser até de borracha, seria o mais certo. Para que ela chegue aqui na posição dela. Aí sim a gente vai estar o suporte com a peça a ser instalada, correto? Colocando o parafuso na bucha e aonde a gente vai ter esse movimento, a gente vai estar vendo ela fixa. Então após aqui a minha furação, a bucha ideal já está no lugar, eu vou estar fixando essa cantoneira aqui. Então eu vou colocar o parafuso, encostar minha cantoneira, firmar o parafuso e com a máquina já na função escolhida, a gente vai estar parafusando. Aqui estaria fixo, né, a minha cantoneira, já com a bucha certa. Gente, por que o da bucha correta então? Se vocês perceberem aqui, como eu estou com esse tijolo em mãos, vocês vão perceberem que a bucha, com o aperto do parafuso, ela ficou torcida. Essa torção que acontece aqui atrás, permite o agarre da bucha na estrutura do tijolo, aonde eu tenho firmeza. Gente, então aqui eu fiz esse passo a passo da furação. Mas aí acontece uma dúvida muito importante. Tem muita gente que não pode e não quer furar a parede. Em muitos casos,
locação, ou em muitos casos um azulejo antigo, que não vai achar outro igual. Então para esse caso a gente tem a solução do quê? De fitas dupla face. Tem vários tipos de fitas e selantes ou colantes, tá? O que acontece nessas situações? A fita parece uma coisa muito fácil, porém não, ela também tem que ser escolhida de acordo com o local a ser instalada, tá? Se vocês verem aqui comigo, eu vou ter várias delas. Específica para banheiro e cozinha, por causa de gordura, tá? E aqui já seriam fitas multiuso. Se vocês perceberem no topo das fitas aqui em cima, eu tenho que a capacidade da fita por centímetros utilizados. Um exemplo é essa, 400 gramas a 15 centímetros, né? Essas aqui, elas servem tanto para a área, essa que são para a área interna, tá? Ambientes interno. Já essa última, que é a de maior capacidade no mercado hoje, ela suporta até 5 kg até 20 centímetros da fita utilizada, e ela pode ser para a área interna e externa, tá? Essa outra também fixa forte área interna e externa, muito usada na área automotiva, tá? Para prender borrachões, coisas do tipo. Fica uma dica para vocês sobre a fixação de fita, tá? Então, digamos que eu vou fazer uma fixação de um quadro, de uma madeira, de um acabamento, que eu não quero então estar usando a perfuração, eu vou estar usando a fita. O grande segredo, eu vou pegar aqui essa madeira, digamos que eu fosse fazer ela na parede. Qual é a dica? Eu vou estar prendendo a fita nela, nos espaços que eu devo achar necessário de acordo com o peso do item, tá? Vou tirar a capa da fita depois que ela já está fixada aqui e vou esperar 20 minutos. Isso para qualquer fita. Por quê? A fita dupla face, ela tem um tempo para ter a adesão no item. Se eu coloco aqui, tiro e já encaminho ela para a parede onde eu vou estar instalando ela, o que vai acontecer? A chance dela soltar é muito grande. Se eu deixo a fita colocada e espero esses 20 minutos, então ela tem a adesão necessária que ela precisa ter no primeiro item. Quando colada, ela tem a fixação que eu preciso. Qual o grande segredo então da fita? Identificar o tipo de fita e a capacidade de peso. Feito isso, a gente vai ter a fixação ideal. Então digamos que a fita não vai atender o que eu preciso. Aí eu vou ter que partir para um selante. No caso aqui eu tenho algumas opções, tá? A mais usada seria esse daqui, que é o Montefixa. No começo no mercado ele foi conhecido como Pra Que Prego. Muita gente ainda pergunta do nome, mas não sabe que mudou para Montefixa. O que acontece com esse produto? Ele tem um agarre imediato, tá? Porém, de acordo com o item que eu vou estar colando, eu tenho tempo de cura, que ele pode ser de 12 a 48 horas, tá? Então esse seria o mais conhecido deles. Um detalhe importante aqui na linha do Montefixa seria essa daqui. Ele tem a opção de área interna ou de área externa, tá? O que acontece? A área externa pode ser usado nas duas opções, tá? A fixação dos dois será a mesma, desde acordo com o uso correto, né? No local correto. O área externa, ele é muito usado tanto para saunas, a área que eu tenho muito vapor, banheiro, então fica a dica dele. Se puder usar ele internamente, ele seria melhor. Aqui também eu vou ter a opção da cola PU, tá? A mais utilizada seria essa aqui que está comigo. Qual é a grande vantagem dessa cola? O tipo de itens que ela consegue estar colando: aço, vidro, granito, madeira, alumínio, concreto e porcelana. Esse aqui na minha mão tem uma particularidade especial. Ele cola em áreas úmidas. Um exemplo, eu tenho uma trinca de caixa d'água. Esse produto eu posso estar fazendo a colagem dessa trinca sem ter que secar essa caixa d'água, tá? Então o legal dele é isso. E ele, por ser base de água, ele não passa nada para água. E já aqui eu tenho esse outro que é um MS. O que acontece com esse? Vamos falar uma situação muito engraçada. Ele é usado para colagem de pastilha de piscina, parte de pisos de piscina. Um grande exemplo. Eu tenho um piso de piscina que se soltou. Eu precisaria estar tirando a água, secando essa piscina para estar fazendo a colagem. Com esse produto não. Basta eu ter o piso em mãos, tá? Aplicar o produto nesse piso e com água colocar ele no local. Tá? Sendo feito isso, a colagem dele, o agarre é imediato, a colagem em torno de 12 horas também. Então, gente, aqui estão minhas dicas, tá? Espero ter contribuído com vocês, né, para tirar algumas dúvidas, tá bom? E até uma próxima.